Olá gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo vai ter a participação especial de alguns gritinhos, mas vocês estão acostumados, né? Com os meus vídeos com essas brincadeirinhas de criança. E hoje a gente vai falar sobre: será que no céu só vai ter católico? Será que no céu só vai ter pessoas católicas da nossa religião? Como vai ser esse rolê aí? Vamos falar sobre isso, vamos explicar certinho aqui o que a igreja entende sobre isso também. Então, gente, o Papa Francisco falou uma vez: não é possível encontrar Jesus fora da igreja. O grande Papa Paulo VI dizia: é uma dicotomia absurda querer viver com Jesus sem a igreja, seguir Jesus fora da igreja, amar Jesus sem a igreja. E por que ele falava isso, né? Por quê? Porque a Igreja Católica, gente, ela foi formada onde? Como é que surgiu a Igreja Católica? Ela surgiu no Calvário de Cristo. Foi ali que surgiu a Igreja Católica, e as atividades da Igreja Católica surgiu em Atos dos Apóstolos. Foi ali que surgiu as atividades da igreja, e ela nasceu no Calvário de Cristo. Então, você vê que a história de Jesus já começa com a Igreja Católica, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Já começa ali. Aliás, se você tem aí na sua casa uma bibliazinha dessa aqui, o Novo Testamento dela aqui foi inteiro selecionado pela Igreja Católica. Foi eles que selecionaram através do Espírito de Deus, né? Eles selecionaram e viram quais eram os textos que estavam condizentes com o Espírito de Deus, com a mensagem que estava sendo transmitida. Então, se hoje em dia você tem uma Bíblia na sua casa e pode ler as palavras de Cristo, o Evangelho dele, tudo que ele ensinou, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João, foi porque a Igreja Católica chegou com seus mestres e fizeram aqui essa seleção de cadernos, de livros para compor o Novo Testamento. Por isso que hoje em dia a gente tem a nossa Bíblia Sagrada. Ela não caiu assim do céu na nossa mão. Ela foi feita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Então, por isso que ele diz que é uma dicotomia você querer acreditar em Jesus, estar em Jesus, mas não estar na Igreja Católica. Não faz, é uma coisa que não faz muito sentido. Entende? Porque tudo começou com a igreja. Tudo começou com a Igreja Católica. E tendo esse pensamento, se não é possível encontrar Jesus fora da Igreja Católica, não é possível também se salvar fora da Igreja Católica. E isso é um dogma da igreja. Fora da igreja não há salvação. Esse é um dogma da igreja. E por que isso? Porque você não chega a Deus, você não chega ao Pai, se não foi por meio dele, por meio de Deus, por meio de Jesus. E onde é que ele está? Na igreja. Onde é que ele surgiu? Onde é que nasceu tudo isso? Na Igreja Católica, no Calvário de Cristo. Tá, tudo bem, então tá. Mas aí a gente pensa assim: como é que ficam os evangélicos que não são católicos? Como é que ficam as outras religiões? Os espíritas, os umbandistas, os muçulmanos, os budistas? Como é que ficam as outras religiões? Afinal de contas, a gente mora no Brasil, um país que tem um sincretismo religioso absurdo, né? E também o mundo inteiro, né? O planeta tem várias religiões, várias culturas, várias pessoas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Como é que fica esse povo todo? Fica aí sem salvação? Como é que fica? Olha, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, a primeira mensagem que a gente tem que colocar na nossa mente é que Deus, ele não é um legislador frio e inflexível. Ele não fica lá no trono da graça dele, batendo um martelinho, achando: ah, peraí, esse aqui não é da igreja, aquele aí é da igreja, aquele... Ele não é isso. Ele não é aquele senhorzão barbudão lá, só vendo quem é que tá fazendo coisa errada, quem é que não tá, e lá lascando o inferno na pessoa. Não, nosso Deus não é este Deus. Vamos começar já vendo, conceituando direito o nosso Deus, que o nosso Deus é justo e misericordioso. Já coloca isso na sua mente. E Deus, ele sabe que tem pessoas que não têm culpa de não conseguir acreditar no seu Filho, em Jesus, e nem na sua igreja, por uma série de fatores, uma série de circunstâncias que podem acontecer na vida dessa pessoa. E quando isso acontece, por exemplo, porque ainda não ouviram as palavras do Evangelho, pessoas que vivem, passam a vida inteira, morrem e nunca ouviram as palavras de Jesus.
Ninguém foi lá falar com ela sobre Jesus, ninguém foi apresentar Jesus para ela. Isso é uma coisa que pode acontecer, acontece desde que mundo é mundo. Existem pessoas que passaram por esse mundão aqui e não ouviram falar sobre Jesus, nasceram em outra cultura, outra religião, não houve ninguém para ir lá pregar para aquela pessoa, então ela nunca teve acesso ao evangelho. Existe também aquela situação de pessoas que tiveram uma impressão ruim de católicos. Conheceram católicos que foram antitestemunho, pessoas que não trazem um testemunho legal da igreja. Então você teve contato com esse tipo de gente, teve uma péssima impressão sobre o catolicismo, ou então você teve uma catequese, até começou, né, fez uma catequese, só que teve uma catequese horrível, ruim demais, com pessoas preconceituosas, pessoas que falam e não conhecem o catecismo da igreja, não conhecem a doutrina da igreja, e aí teve uma catequese péssima. E acabou o quê? Que você criou uma impressão ruim da igreja católica e inevitavelmente nunca participou da igreja, ou então porque está inserido numa cultura, né, num condicionamento cultural muito forte. Você acabou nascendo, crescendo e convivendo com pessoas de outras religiões e não teve acesso à doutrina católica, ou então você nasceu em um país que tem uma outra religião, um condicionamento cultural mesmo muito forte, então você nunca teve acesso a isso, ou então até teve acesso, mas como você está muito inserido na sua cultura e na sua religião, você acabou não aderindo à religião católica. E assim, né, nessas condições extremamente desfavoráveis que essas pessoas se encontram, a gente tem o que? A ignorância invencível. Essa ignorância invencível as pessoas não tem como conhecer a Jesus na igreja católica, não tem como conhecer verdadeiramente a igreja, por causa dessas séries de fatores que envolvem tudo isso. Você acaba não tendo a doutrina católica verdadeiramente inserida na sua vida e o evangelho de Jesus colocado ali também para você. E nesse caso, Deus não vê essas pessoas como culpadas de não acreditarem e de não estarem na igreja. Ele não vê isso, porque tem uma série de fatores que envolveram essa situação da pessoa não estar na igreja. Então, dentro disso, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, fora da igreja não há salvação. Isso é um dogma católico e nós como católicos, devemos acreditar e crer e aceitar essa verdade. Fora da igreja não há salvação. O segundo ponto é o seguinte: aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus sinceramente e tentam cumprir a sua vontade, não estão fora da igreja. Eles estão na igreja, mas na alma da igreja. Por quê? Porque eles tentam ser pessoas melhores todos os dias, mesmo não estando na igreja católica. Eles têm aquela lei, aquela verdade de fé, aquele senso moral inserido no coração. Então, eles estão sim dentro da igreja, mas a alma da igreja, eles não estão dentro da igreja católica de forma hierárquica, mas sim na alma dela. Então eles fazem parte da igreja. E você, né, você pode conferir aqui no Catecismo da Igreja Católica, né, que tá no 1860, no parágrafo 1860, que diz assim: a ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral, inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e até perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave, ou seja, aquela pessoa que vai por malícia, né, sabendo o que está fazendo, até um católico que sabe toda a doutrina católica, mas deliberadamente pratica o mal, esse é mais grave do que aquele que não conhece a doutrina, não é católico, nunca teve acesso a nada, pratica alguma coisa ruim. Nós que somos católicos seremos julgados com mais rigor. As pessoas, né, que não têm a noção sobre a igreja, não têm o conhecimento da igreja, ninguém foi lá falar para elas sobre isso, estão em outra religião, em outro contexto. O que está na Bíblia sobre isso? Está em Romanos 2, 14 ao 15, que fala assim: quando os gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus, né, que não tinham a lei, quando os gentios, embora não tenham a lei,
cumprem o que a lei prescreve, guiados pelo senso natural, esses que não têm a lei tornam-se lei para os si mesmos. Mostram que a obra da lei está inscrita em seus corações. Sua consciência testemunha juntamente com seus pensamentos que ora acusam, ora defendem. Ou seja, essas pessoas, elas sabem pelo senso moral o certo e o errado, apesar de não estar na igreja. Elas sabem o que é bom que se faça e o que é ruim que se faça. Elas têm aquilo inscrito no coração delas, apesar de não estar na igreja de forma física. Elas fazem parte da alma da igreja. E isso é contado em muita relevância para Deus. Então, o que a gente tem em mente? Nós, católicos, seremos julgados pela fidelidade àquilo que a gente sabe que é certo e correto. A gente sabe porque a gente estudou e sabe muito bem o que a lei fala, o que a igreja prescreve pra gente, as palavras de Cristo, porque a gente sabe. Então, a gente vai ser julgado pela nossa fidelidade, a nossa consciência, que a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo. Aqueles que não conhecem a doutrina da igreja, o que acontece? Eles têm conhecimento limitado sobre algumas coisas porque não tiveram acesso a essa amplitude de conhecimento que a igreja traz, então eles vão ser julgados pelas práticas dele, né? O que você fez, como você que tipo de ser humano que você foi nessa vida. Você foi um bom pai, uma boa mulher, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho? Quais foram as suas práticas de caridade, de amor, desapego com o próximo? Apesar de não conhecer a igreja, você pode ter praticado os ensinamentos de Jesus. E mesmo em outra religião, que você seja um budista, se você praticou as verdades de Jesus, os ensinamentos dele, você está fazendo parte da igreja de forma imaterial, na alma da igreja. Então, você vai ser julgado por isso, por Deus. E Deus, ele é justo e misericordioso. Ele sabe de tudo isso. Ele sonda nossa mente, nosso coração. E ele sabe exatamente que você faz parte da igreja. Mas de forma na alma da igreja, né? E isso fica uma mensagem para nós católicos. A gente tomar cuidado com o tipo de testemunho que a gente traz para outras pessoas. Que tipo de católico que você é? Você é aquele católico julgador, que sai batendo martelo por aí achando que você é o dono da razão, o dono da verdade, com soberba no coração? Porque tá em Lucas 12, do 47 ao 48, pra gente lembrar sobre isso. Todavia, aquele empregado que, mesmo conhecendo a vontade do seu senhor, não ficou preparado, nem agiu conforme a vontade dele, será chicoteado muitas vezes. Mas o empregado que não sabia e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem há muito é dado, muito será pedido. Se você sabe da sua doutrina, se você lê o evangelho, você sabe que você precisa ser uma pessoa que é com caridade, com amor ao próximo, e mesmo assim você não pratica isso, você tá mais na preta com Deus do que aquele que nunca ouviu falar dele. Entendeu? Então eu me preocuparia com isso, certo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o que é esse dogma. Fora da igreja não há salvação. O que significa esse dogma? Porque quando a gente ouve ele, parece meio, né? Nossa, como assim? Fora da igreja não há salvação? Então, óbvio, né? Porque tem um monte de gente que não tá na igreja e vai todo mundo pro inferno. E não é isso, gente. A gente precisa entender o que é esse dogma. Compreender ele, que a gente está numa verdade, a gente tem a graça de conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, Jesus, estar na igreja dele, na casa dele, e também ter essa caridade de explicar isso ao próximo da melhor forma possível, até com o nosso bom testemunho. E se essa pessoa, por uma série de fatores que eu já mencionei nesse vídeo, não acreditar, não conseguir crer, ela pode ainda estar na igreja através das atitudes dela. Se as atitudes dela forem condizentes com os ensinamentos de Cristo acerca da moral, ela vai sim estar dentro da igreja, mas na alma da igreja. E Deus é justo, é misericordioso, Ele é o próprio amor. Ele não representa só o amor, Ele é o amor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar, se inscrever no meu canal e compartilhar para quem não sabe disso, tá bom? Um beijo para vocês e tchau!